Oiê! Você tá bem? Espero que sim. Se você não me conhece, meu nome é Ana Clara, mas vocês podem me chamar de Clara. E eu sou dona do Instagram Futura Med Clara, do TikTok Med Clara. Hoje eu vim te contar tudo sobre o segundo período de medicina. Então, se você quer saber mais informações, como eu me senti, quais conteúdos eu vi, o que eu achei de cada matéria, como eu lidei em conciliar minha vida social com a faculdade, continue assistindo esse vídeo. Atualmente, eu estou indo para o 5º período, então esse vídeo tá um pouquinho tarde, mas eu prometo que eu vou contar todos os períodos até o 4º ainda esse ano, então continue aqui no canal, já se inscreve, já tem o vídeo do 1º período, mas calma. Assiste esse primeiro e depois você vai lá assistir o outro. Tem muito conteúdo bom por aqui. Já peguei aqui minha caneca. No outro vídeo eu estou com outra blusa de medicina e com outra caneca e agora a gente atualizou. Agora eu tô com a minha blusa da Atlética, que pra quem não sabe eu faço medicina na FASE, é uma faculdade de Vespasiano, que fica aqui em Minas Gerais, e eu sou bolsista pelo ProUni, então eu não pago a faculdade, eu tenho bolsa integral e eu entrei lá com a nota do Enem. E aqui tá a minha caneca, que foi a caneca do Treme. Eu vou contar isso pra vocês no vídeo do 3º período, que eu fui nos meus primeiros jogos universitários da faculdade. E é isso, essa aqui é a caneca da Atlética. E já pega sua água, seu chá, o que você estiver bebendo aí, porque o papo vai ser longo. Quem viu o primeiro vídeo sabe que lá na FASE a metodologia é ativa. É uma faculdade do Grupo Ânima, então a gente tem uma metodologia que eles chamam de metodologia integrada. Então a gente não tem aula, aquela coisa da metodologia ativa de terem materiais pré-aula e a gente vê os materiais e já chega na aula sabendo um pouco do conteúdo e só vai construindo o conhecimento. E assim, gente, o primeiro período foi bem difícil, sabe? Eu sentir dificuldade de adaptar, fiquei com medo de, tipo, será que essa metodologia vai dar certo? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou aprender? E no segundo período foi um pouco melhor. Por quê? A ideia da metodologia é integrar todo o conteúdo. Então eu vou falar um pouquinho das minhas matérias, do que eu vi em cada uma delas, mas esse período eu senti que tudo se integrava. Então, dando um spoiler, a gente viu fisiologia, então a gente via fisiologia, por exemplo, cardíaca em NCS, víamos anatomia do coração, víamos histologia do coração, estudávamos exame físico do coração e habilidades médicas, ausculta e tudo mais. Entendíamos sobre hipertensão, a gente chegava lá na UBS, a gente tinha casos de hipertensos, a gente tinha esse conteúdo integrado. Então, assim, isso foi bem positivo e eu já estava sentindo que eu estava aprendendo a lidar com o método de estudo. Então, assim, eu já sabia que eu tinha que ver tudo pré-aula, eu já sabia o que dava tempo de fazer resumo e o que não dava. Então, as coisas foram fluindo e foi acontecendo, sabe? Então, já foi bem melhor que no primeiro período. Tanto que vários calouros me chamam e perguntam assim, Clara, você acha que você aprende? Você acha que melhora? Eu acho que melhora sim. Pessoas que vão se adaptar melhor em uma metodologia do que na outra, mas de longe eu acho que alguém vai ser prejudicado por estar na metodologia ativa ou na metodologia da minha faculdade. Grade curricular. Eu expliquei no outro vídeo, mas na minha faculdade a gente tem unidades curriculares e essas unidades vão se repetir ao longo dos períodos. Então eu vou falar dessas unidades sempre para vocês. Então a gente tem necessidades e cuidado em saúde, habilidades médicas, práticas médicas no SUS, antropologia, que faz parte do core currículo, que a gente teve metodologia científica no primeiro e a gente tem antropologia agora. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Em necessidades e cuidados em saúde 2, a gente viu bastante sobre fisiologia. Então, o primeiro bloco de conteúdo foi inteiro de fisiologia. A gente via desde o início, né, que é homeostase, que é como todo o nosso organismo se mantém funcionando, como que as coisas se mantêm em equilíbrio. A gente viu fisiologia cardíaca, pulmonar, urinária e digestória. Então, esse foi o nosso primeiro bloco. E aí, o que eu tô falando com vocês? A gente via teoria em NCS, que era em tutoria, a gente tinha sessões de tutoria com casos de desestabilização da fisiologia desses sistemas, casos. E em laboratório morfofuncional, a gente via anatomia e histologia e a parte prática, né, de laboratório desses sistemas. E em TBL a gente também via um pouquinho de questões e de artigos sobre esses assuntos, né? Principalmente sobre desequilíbrio da homeostase. No segundo complexo de NCS, a gente viu imunologia. E, gente, juro pra vocês, fisiologia foi só amor. Eu amei fisiologia.
Foi, assim, muito legal. Eu gostei muito de pegar o livro e estudar, entender como é que funcionava. Era uma coisa que me dava prazer em estudar. Agora, imunologia, eu tinha amigos que gostavam, mas é o terror, assim, do estudante de medicina. Em imuno, a gente via a ação inflamatória, a gente via quais células atuavam em cada tipo de inflamação, lesão celular e reparação, e infinitas células e várias coisas que atuavam na reação alérgica e na reação inflamatória, e, enfim, mediadores de vacina e imunização. Foi, assim, caótico, viu? Foi muito difícil. Foi a parte desesperadora do período, sabe? Eu estudava imunologia e eu ficava horas estudando e olhando o livro. E aí você tem que decorar as funções das células, porque o que acontece? Na introdução, eles vão te falar assim, olha, a célula NK serve para isso, os macrófagos servem para isso, os monócitos servem para aquilo, e aí depois eles não vão te explicar mais o que é. Então, lá na frente você vai olhar um capítulo sobre a reação inflamatória, por exemplo, a reação alérgica, quais são os mediadores, e você precisa lembrar quais células que agem. Então, eles não vão te explicar, você vai ter que ter decorado aquelas células lá do início. Então, minha dica é essa. Decorem as células lá do início e aprendam elas mesmas a função de cada uma, porque isso vai te facilitar muito ao decorrer do conteúdo. Depois, a gente teve um pouquinho de epidemiologia, e isso se integrou muito com práticas médicas no SUS, e tivemos um pouco de parasito, que é parasitologia, né? Parasitologia eu já gostei mais, eu adoro estudar doença, eu adoro entender quadro clínico, saber como que a doença acontece, como que aquilo age, então pra mim foi muito legal. Seguindo para habilidades médicas 2, a gente teve estações clínicas e saúde baseada em evidências. Em estações clínicas a gente viu exame físico geral, então a gente aprendeu sobre a ausculta cardíaca e pulmonar, ação geral, então a gente vê sobre avaliação da face, avaliação de olhos, ouvido, mucosas, nariz, avaliação de linfonodos, então a gente aprende a palpar linfonodos, quais linfonodos indicam normalmente certas alterações, ciclo pulmonar, como eu disse, sobre avaliação de hidratação, né, que é o turgor da pele. Então a gente vê esse exame físico geral, que é o básico de uma consulta. No final do período a gente tem uma aula sobre suporte básico de vida, que é aquela parte que todo mundo fica ansioso quando está na faculdade de medicina, que é aprender o protocolo de uma parada cardiorrespiratória, as manobras de parada, né? A gente já aprende sobre desengasgo, o suporte básico de vida mesmo, que é aqueles que a gente está acostumado a ver o mediciner postando. E foi isso, eu gostei muito dessa parte. A gente viu casos gerais, né? Mas a gente precisava avaliar saber lidar, além da comunicação com o paciente, extrair informações do paciente. A gente tem as consultas simuladas, né? Com o paciente ator, então a gente tinha que saber retirar essas informações e também tínhamos que saber fazer esses exames. Então a gente tinha que lidar com esse tempo da consulta e assim. Nessa matéria eu tive uma corda para a vida, que foi no último período, o meu professor, ele colocava muita gente lá em cima, falava assim, vocês estão muito bons, vocês estão conseguindo e tal. E essa professora, ela já era muito mais exigente, não que o outro não fosse, mas essa era muito mais do tipo assim, você tá boa, mas você precisa melhorar, você precisa pensar nesse ponto. Então, ela me fez crescer muito, sabe? Ela me colocou muito ela colocou uma linha maior pra gente de onde a gente teria que alcançar para passar no período. Então, esse período foi um que eu aprendi a estudar mais habilidades médicas, sabe? Que eu me preparava para as consultas, que eu fiquei um pouco receosa, sabe? De querer sempre dar o meu melhor, mas no final deu tudo certo. Eu aprendi muito com ela. Mas lá na frente vocês vão ver que eu aprendi, que aí eu ainda tive outros professores que colocaram níveis cada vez maiores, e hoje eu sinto que, olhando a Clara hoje, indo para o 5º período, e a Clara que saiu do 2º, a evolução é assim, enorme, sabe? Eu evoluí muito do 1º para o 2º, mas quando eu olho do 2º para o 4º, é assim, gritante a evolução, sabe? Então, e eu acho que é isso mesmo que a faculdade tem que propor pra gente, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender pra lá no futuro nós sermos médicos melhores do que a gente imaginava que seria. Seguindo para saúde baseada em evidências. SBE2 eu tive no 1º período e a gente deu continuidade no 2º. Então, a gente viu coisas mais avançadas. Então,
tipos de estudo, avaliar os tipos de estudo, diferenciar quais métodos usar em cada tipo de estudo, mesmo, né, de artigos e de projetos. Então, assim, foi difícil no primeiro, no segundo eu estava mais adaptada, então transcorreu melhor e foi isso. Tipo assim, SBE foi um desafio, mas no segundo período eu já estava muito mais adaptada, eu já sabia lidar um pouco melhor com o professor que a gente tinha, e eu senti que eu aprendi sim, sabe? Eu vi cada vez mais a importância dessa matéria, e eu aprendi, tanto que hoje na faculdade eu estou numa iniciação científica, e muito da minha carta de admissão para essa iniciação científica foi com conhecimentos que eu tive em saúde baseada em evidências e metodologia científica, para vocês verem o tamanho da importância disso. Antropologia. Antropologia, gente, é tipo eu chamo de sociologia da saúde. Essa matéria, ela é importante, mas é uma matéria, assim, que não é tão exigente quanto as outras. Lá você vai aprender sobre o cuidado em saúde com populações indígenas, populações que são marginalizadas. Vai aprender sobre a importância de entender a cultura do outro, de respeitar a vontade do outro, mesmo que aquilo não vá de encontro, não seja semelhante àquilo que você acredita, sabe? Então foi uma matéria bem interessante. A gente fez um trabalho para ela, que foi no meu grupo a gente fez um trabalho no Centro de Apoio Psicossocial, que é o CAPS, e a gente foi lá, conversou com os pacientes do CAPS, que são pacientes psiquiátricos que sofrem de algum transtorno. A gente fez um vídeo muito interessante sobre isso, mostrando a importância do médico saber em que caso ele manda o paciente para o CAPS. Porque o sistema de saúde, ele se complementa, ele é multidisciplinar. Só que, se você ficar prescrevendo, fazendo encaminhamentos para atenções errôneas, porque a gente tem atenção básica, né? Atenção básica, atenção primária, que é a atenção básica primária, atenção secundária, terciária e quaternária. Então, a gente não pode fazer encaminhamentos desnecessários porque a gente sobrecarrega o sistema de saúde, a gente tem verba governamental envolvida, então, assim, a gente tem que ter consciência de como tudo aquilo funciona. E muitas vezes um paciente que era para ser encaminhado para a UBS é encaminhado para o CAPS e o CAPS não pode atender, e aí o paciente fica perdido naquele sistema, sabe? E aí pode surgir aquela questão de o SUS não funciona e tudo mais, sabe? Então a gente fez um vídeo sobre conscientização de em quais casos o paciente deve ser encaminhado para o CAPS. E aí foi sucesso, deu tudo certo. A partir disso, a gente também teve um outro projeto de um outro grupo de amigos meus, que foi um podcast associando cultura pop e saúde, que foi, assim, excelente. E a partir desse projeto deles, a gente conseguiu transformar ele em um projeto de extensão, que é o Fala Médico Fazer. Então, eu já vou fazer uma divulgação rapidinho, o link vai estar aqui embaixo. Ele é um projeto de extensão da minha faculdade, que eu participo, que eu fui uma das fundadoras, e é um podcast que a gente vai falar sobre informação de saúde democrática para todas as pessoas, desde leigos, desde profissionais da saúde, acadêmicos e qualquer pessoa pode ouvir, sabe? O meu episódio provavelmente já saiu, foi um dos episódios que eu gravei, o episódio 3, e ele tá muito legal, então vou deixar os links aqui. Siga a gente lá no Instagram que vai ter muita informação boa esse ano. Práticas médicas no SUS, a gente conseguiu associar muito essa questão dos outros conteúdos com a prática médica, né? Então, a gente estudou sobre o financiamento do sistema de saúde, a Política Nacional da Atenção Básica, as vigilâncias em saúde, né? Porque a gente tem a vigilância sanitária, a gente tem a vigilância da saúde do trabalhador, a gente tem, assim, várias vigilâncias que funcionam, a zoonose. Então, a gente aprendeu sobre como funciona essa questão das vigilâncias em saúde. E a gente também viu sobre calendário vacinal. Então, a gente estava estudando imunologia lá em MCS, então a gente viu um pouco sobre calendário vacinal, de por que tais vacinas são aplicadas naquela idade e por aí vai, sabe? Então, foi bem esse geral. Práticas médicas no SUS é uma matéria tranquila também, eu acho ok. Olhando para trás, esse primeiro ano de práticas médicas no SUS não é tão interessante quanto o do segundo ano. Então, na época foi ok, mas depois eu sinto que essa unidade curricular vai crescendo muito e a gente vai aprendendo agora falando um pouco sobre as provas, né? As provas, a gente tem prova de NCS teórica, e tem as avaliações de performance, né, que são ao longo do período, de como você se comporta nas sessões de tutoria, se você é um aluno que participa, que se dedica. Em habilidades médicas, a gente tem a prova prática, né, que é uma consulta simulada,
e PM SUS a gente também tem a prova teórica. Assim, as provas se mantiveram igual eu falei no primeiro vídeo, elas foram online. Nessa época a gente estava tendo uma transição da pandemia, né, porque eu fiz o segundo período no segundo semestre de 2021, então a gente estava nessa transição, a gente já tinha aulas práticas presenciais, todas as aulas práticas presenciais e as teóricas ainda seguiam online. E aí foi ok, assim, não teve grandes mistérios, as provas continuaram sendo online e foi isso, sabe? Não teve nada assim de grande mudança do primeiro vídeo. E eu esqueci de falar sobre a prática em UBS. A gente vai na UBS desde o primeiro período, só que a gente não tinha ido ainda porque a gente estava em pandemia, e esse foi o primeiro período que a gente foi na UBS. A gente faz UBS numa cidade do lado da faculdade, e assim, gente, foi muito legal. A gente foi na UBS pela primeira vez. A UBS é o postinho de saúde, né? A gente fazia os estágios lá, a gente ficou muito mais com as ACS, que são as agentes comunitários de saúde, que é essa pessoa do posto que vai na sua casa, perguntar como é que tá a sua família. E a gente a gente não tinha feito visitas domiciliares, mas a gente assistenciou muito elas. Foi na época do Covid, então a gente ligava para os pacientes para avisar que era o dia deles tomarem vacina, estava marcado. A gente conversava muito com a gente participava muito da elaboração das planilhas, principalmente em questão de cadastro e de vacinação. A dupla, a gente também participava muito das ações de imunização, então a gente aprendeu muito sobre vacina, imunização, sobre o sistema das vacinas, né, principalmente por conta dessa questão da vacina de Covid. A gente foi em escolas para acompanhar esse programa de vacinação. E também a gente acompanhou muito a técnica de enfermagem. Então a gente ficava no acolhimento, aferia a pressão, fazia esse acolhimento junto com ela, de pegar os primeiros queixos do paciente. E foi isso, foi bem legal. Falando sobre atividades extras. Esse foi o período que eu comecei a montar o meu currículo. Então, eu entrei na Liga Acadêmica de Epidemiologia. As ligas acadêmicas são grupos que desenvolvem trabalho naquela área. Então, eu entrei na de epidemiologia e eu já entrei na gestão. Então, eu entrei como ligante no processo seletivo e depois eles abriram outro processo seletivo para participar da gestão da liga. E eu entrei como diretora de marketing, então foi bem legal, eu gosto muito desse trabalho. E eu gostei bastante, entrei, fiquei muito feliz, muito realizada de já ter entrado assim logo no segundo período. E a gente desenvolveu um trabalho muito legal ao longo de um ano, né? Porque a gestão da liga é um ano. Então, do segundo semestre de 2020 até o segundo semestre de 2021, eu estava nessa função. Eu também fiz nesse ano um curso de extensão de parasitologia, que foi um curso que a própria faculdade oferece. Ele é online, feito pela própria plataforma da faculdade. E aí foi muito legal, porque como eu vi parasito no final do ano, eu já tinha uma carga de parasito que eu tinha visto nesse curso. E eu também entrei na comissão de formatura, que foi uma das ações que a gente começou a participar, a gente fez uma eleição, eu entrei lá também como marketing, e hoje eu faço parte da comissão de... Como eu estudei? Nesse período, eu assinei o Sanarflix, e eu gostei bastante, sabe? É uma plataforma de videoaulas de medicina, e lá tinha muitos materiais, assim, teóricos muito bons. Então, quando eu tava com pressa para estudar, eu pegava alguma videoaula ou normalmente materiais em PDF mesmo, que eles faziam, eu estudava por eles e me ajudava muito, muito, muito. E eu estudei basicamente igual no primeiro período, fazendo resumos com livros e com essa ajuda do Sanarflix. Em relação às tutorias, né, que a gente tem que fazer uma pesquisa em bases, em artigos e em livros, eu usei basicamente só artigos. E nessa época eu não fazia tanto a tutoria com base em livros. Às vezes eu pesquisava uma coisinha ou outra em livro, mas a maioria era artigo científico. E os livros que eu usei, Fisiologia do Guyton, Imunologia do Abbas, Parasitologia do Ray, o Moore de Anatomia, que é um clássico, o Junqueiro de Histologia, outro clássico, e o Netter, que é um Atlas de Anatomia, clássico, 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 meu favorito de todos. E lá no meu Instagram, já falei com vocês, Futura Med Clara, já tem um post sobre esses livros que eu usei no segundo período. Tem os livros mais usados do primeiro e tem os livros mais usados do segundo. E agora, para finalizar, como foi a minha vida social nesse período? No primeiro, eu falei com vocês, a gente estava em pandemia, então eu não estava tendo tanta vida social assim, sabe? Eu não estava saindo tanto. Nesse segundo período, a gente estava no finalzinho nessa transição
de pandemia para a vida normal. E o que acontece? Como a gente estava tendo mais aulas práticas, eu estava tendo mais contatos com os meus colegas, mas mesmo assim, se eu não me engano, no segundo período... Não, a gente teve sim. No segundo período foi o período que eu mais me aproximei das pessoas da minha turma, sabe? Foi quando eu formei um grupo de amizades mais sólido. Tinha as pessoas que eu ia de carona para a faculdade, então a gente formou um grupo muito, muito amigo. A gente saía, não sempre, mas quando dava a gente saía fora da faculdade. Eu encontrei mais meus amigos fora da medicina, né? E pouco ainda, mas consegui encontrar. Tirava meu tempinho de assistir uma série, de ler um livro. Tanto que eu tava olhando em 2021, eu li muito mais livros do que em 2022. O meu segundo semestre de 2021 foi o semestre que eu mais li. Então eu tinha esse tempo de ler. A carga horária diminui, né, do primeiro pro segundo período. Não é grande coisa não, sabe? Só que foi um período bem mais tranquilo em relação à vida social. Então eu tive meu tempo com a minha família, meu tempo com meus amigos e amigos dentro e fora da faculdade. E é isso, gente. Como o primeiro vídeo foi muito completo, esse segundo foi mais uma atualização de como foi. Os vídeos do terceiro e quarto período vão sair em breve e neles a gente tem muitas novidades para contar. Eu entrei em vários projetos, a iniciação científica, foi quando eu comecei a usar o tablet, que tem um vídeo aqui falando tudo sobre o tablet. Então eu vou deixar esses vídeos principais que eu falei aqui, que eu acho que vocês podem gostar, linkado aqui embaixo e vocês podem olhar e depois me contar o que vocês acharam. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre o primeiro, sobre o segundo período ou sobre a faculdade em si, vocês podem deixar aqui. Comentem aqui pra mim também que tipo de vídeo vocês querem ver no canal, o que vocês esperam do canal esse ano, o que vocês gostam de ver, porque aí eu vou tentar trazer esses vídeos pra vocês. E não esqueçam, assim, que lá no Instagram e no TikTok eu tô lá o tempo inteiro, então eu sempre tô respondendo vocês, conversando com vocês sobre a minha vida, sobre a vida na medicina e tudo que vocês quiserem saber. Mas é isso. Um beijo pra vocês, se inscrevam no canal, cliquem em gostei e até o próximo vídeo.